Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para você, nesse horário de almoço, todas as informações do Mengão Queridão. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Jorge Jesus, vou falar sobre o estádio do Flamengo, vou falar também sobre a questão do aproveitamento do Flamengo nas competições e se o Flamengo, pelo menos na questão de pontos, está melhorando ou não. Sabe por quê, gente? Porque tem se discutido muito se o Flamengo está jogando bonito, se o Flamengo está jogando feio, se é esse o novo Flamengo agora, esse Flamengo que joga feio e tal. Parece que sim, que esse é o Flamengo que nós vamos ter agora em 2022. Até o final do ano deve ser esse o Flamengo que a gente vai ter. Até porque as opções para treinador vão ficando cada vez mais escassas. Uma das grandes esperanças da torcida rubro-negra era o retorno do Jorge Jesus. Só que, segundo eu venho apurando e trazendo para vocês, o Jorge Jesus está cada vez mais perto do Fenerbahçe. Os portais portugueses já começam a trazer a informação que ele vai hoje para a Turquia para poder conversar e assinar contrato com a equipe do Fenerbahçe. Ou seja, já era Jorge Jesus no Flamengo. Não há mais essa expectativa do Jorge Jesus no Flamengo. E, pessoal, ele vai seguir a vida dele, ele precisa seguir a vida dele. Eu acho que seria uma boa ele vir para o Flamengo também, mas isso não vai acontecer agora. É uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça da gente, que existe o Flamengo pós-Jorge Jesus, assim como existiu o Flamengo pós-Zico, pós-geração de 81, existe o Flamengo pós-Jorge Jesus também. Ele deve estar assinando esse contrato com o Fenerbahçe até amanhã, e aí acaba de vez o fantasma do Jorge Jesus. A diretoria rubro-negra tentou conversar com o Leonardo Jardim, como eu trouxe aqui para vocês em vários vídeos, como eu trouxe para vocês também no nosso portal flamengonews.com.br. Aliás, eu estou esperando uma visitinha de vocês por lá, o link está sempre aqui na descrição do vídeo. E o Leonardo Jardim disse que não topa pegar jogos, pegar times no meio do campeonato. Inclusive o PSG já andou conversando com o Leonardo Jardim também, e o Leonardo Jardim é uma possibilidade de treinador lá no PSG, ou seja, se o Paulo Souza cair, vai cair para um treinador sul-americano assumir. Um BKSS, um Reinaldo Rueda ou um Cuca, ou outros nomes que podem acabar aparecendo. O Eduardo Cudê, que era um bom nome, que para mim está longe de ser um nome aço, mas que era um bom nome, renovou o contrato dele. Então, o Flamengo teria uma multa para pagar para poder trazer o treinador. E a gente sabe que o Flamengo não é fã de pagar multas. O Carlos Carvalhal acabou de dizer recentemente em entrevistas que o Flamengo queria contar com o trabalho dele, mas não queria pagar a multa que o Braga tinha imposto para ele sair naquele momento. Então o Flamengo não paga multas. Com isso, serão treinadores livres ou treinadores que tiverem facilidade de se demitirem que o Flamengo vai procurar. E os nomes vão ser nomes comuns, de treinadores comuns, como comum também é o Paulo Souza. Então, se a gente parar para pensar que esse trabalho do Paulo Souza é o trabalho que vai nortear o Flamengo daqui para frente, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é verificar o que está acontecendo dentro do campo com o que está acontecendo na pontuação dos campeonatos. E aí a gente começar a comparar e ver se há um andamento. Porque, gente, como a gente já viu que no campo a coisa não vai andar, são quase 5 meses de trabalho. Nós estamos aí há 11 dias de completar 5 meses do trabalho do técnico Paulo Souza. Ele começa a trabalhar com essa equipe no dia 10 de janeiro. 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, 10 de maio, 10 de junho, completam 5 meses. E a gente já viu que o time vai andar no máximo igual está andando aí, ganhando jogos que deveriam ser fáceis, levando certo sufoco, levando certa pressão. Se fala muito do jogo contra o Goiás, que o Flamengo não passou sufoco nem nada, mas se o Flamengo não passou sufoco, o Flamengo deixou o jogo aberto o tempo todo, correndo sempre o risco de poder levar um contra-ataque e sofrer o gol. A mesma coisa com o Sporting Cristal, a mesmíssima coisa com o Fluminense. Ou seja, o Flamengo está se transformando numa equipe que vence, não convence e que corre riscos. De novo, contra o Goiás, o único risco que a gente teve de verdade foi aquela última bola do Apodi, correto? Esse foi o único risco real que a gente teve. Mas o fato de estar 1-0 e a gente dar a bola para o Goiás muitas vezes fez com que o Flamengo assumisse um risco de tomar um empate e a qualquer momento, numa bola atrasada errada, numa bola
num pênalti cometido dentro da área, num cruzamento, numa bola vadia, como se diz, acabar entrando. Então o Flamengo hoje assume riscos altos para poder botar o futebol que o Flamengo bota dentro de campo. Então, se só tem tu, vai tu mesmo, se não tem outra coisa para fazer, a não ser aceitar esses resultados dentro de campo e torcer para que a gente consiga ser campeão, mesmo jogando feio, como a gente joga, correndo o risco de termos um ano de Flamengo jogando de forma reativa, que é totalmente contrário à forma que a gente viu o Flamengo de 81 jogando, a forma que a gente viu o Flamengo de 2019 jogando. Seria realmente a reformulação do futebol na sua antítese, porque nós estaríamos rompendo com toda a história do DNA rubro-negro de jogar para frente, de fazer gols sempre, para estar jogando de forma reativa, de forma encolhidinha, como mais um time pequeno, dentre tantos outros da América do Sul. Pelo menos que os números, então, nos tragam boas notícias. E vamos dar uma espiada para ver se os números podem nos trazer boas notícias. Bom, o que eu quis fazer com isso daqui? Eu quero que a gente tenha a real noção de como o Flamengo está andando. Isso que está aqui é para a gente não perder nem por um segundo o fio da meada. Se a diretoria se perde, quem assiste o meu canal não vai se perder. Nós vamos monitorar passo a passo tudo o que acontece com Paulo Souza daqui para frente, para a gente ficar sabedor de que se realmente nós estamos num caminho que pode nos levar aos títulos ou não. Porque em campo é horroroso, a gente já falou sobre isso. Mas e fora do campo? A pontuação pode nos levar a algum lugar? Então vamos lá. No Campeonato Carioca nós disputamos 45 pontos. Dos 45 pontos que nós disputamos, nós conquistamos 33. Então, nós tivemos 73% de aproveitamento. Carioca também, né? Só para não falar que, tadinho do Paulo Souza, não contou o Carioca. Tá aí o Carioca. Copa do Brasil, nós disputamos 6 pontos, ganhamos os 6 pontos, temos 100% de aproveitamento. Estamos bem lá. Agora tem um detalhe. Mata-mata, como é a Copa do Brasil, que a Copa do Brasil é diferente da Libertadores. A Libertadores começa numa fase de grupos para depois ir para o mata-mata. A Copa do Brasil é mata-mata o tempo inteiro. Então os números em mata-mata falam muito pouco. Pode ser que a gente pegue um time que tem 88% de aproveitamento na Copa do Brasil e seja eliminado. Pode ser que a gente pegue um outro time que tem 100% e passe. Copas, os números falam muito pouco sobre Copas, tá? Principalmente Copas como é a do Brasil, que é mata-mata desde o primeiro momento. No Brasileirão, nós disputamos 24 pontos e conseguimos 12. Temos 50% de aproveitamento. Já na Libertadores, nós disputamos 18 pontos e conseguimos 16. O que dá pra gente na Libertadores, 88% de aproveitamento. Total geral. Nós disputamos 93 pontos e conseguimos 67, o que dá ao time do Flamengo, ao Paulo Souza, um aproveitamento de 72% até aqui. Mas eu sou justo. Tem gente que acha ruim colocar o Carioca, que o Carioca inflaciona a questão dos pontos. Tirei o Carioca. Sem Carioca, nós conquistamos 34 pontos de 48 possíveis. Temos um aproveitamento de 70%. Ou seja, o Flamengo tem um aproveitamento de 70%, somando Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Os números não nos deixam tranquilos, principalmente porque o Flamengo pegou uma sequência de jogos que o Flamengo não terá mais no Maracanã. É importante a gente pensar nisso. Foram 5 jogos seguidos no Maracanã. Vamos inteirar o 5º agora contra o Fortaleza. Isso não vai se repetir. A gente não vai ter uma sequência assim novamente. Muito pelo contrário, no segundo turno, nós vamos ter, desses 5 jogos, 3 foram de brasileiro. Nós teremos uma sequência de 3 jogos fora de casa. Então, tem coisas para acontecer aí e a gente precisa saber interpretar os números para a gente conseguir entender se, pelo menos nos números, o Flamengo está andando certo ou se o Flamengo está andando errado. Os próximos confrontos do Flamengo são contra Fortaleza, Bragantino, Internacional, Cuiabá, Atlético e América.
Fortaleza no Maracanã, Bragantino e Internacional fora, Cuiabá no Maracanã, Atlético Mineiro fora, América Mineiro em casa. Então, dos próximos 6 jogos, são 3 jogos em casa e 3 jogos fora de casa, sendo que os 3 jogos fora de casa são contra times que estão muito bem no Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Bragantino, que hoje ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que não dá para brincar com o Bragantino. Internacional de Porto Alegre, que hoje ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, e Atlético Mineiro, vice-colocado do Campeonato Brasileiro. Então, gente, essa pontuação, esse aproveitamento que a gente está vendo aqui, nós temos que ver sempre, principalmente após os jogos contra Bragantino, Internacional, Cuiabá e Atlético Mineiro. Aí a gente vai ver se passamos por pedreiras e o aproveitamento continuou maior. Sendo bem coerente, eu sempre falei para vocês que, para mim, um treinador, para ele ter valia para continuar o ano no comando do Flamengo, ele tem que ter de 70% para cima. Ele está com 70% se a gente excluir o Carioca, 72% se a gente colocar o Carioca na conta. Ou seja, por enquanto ele faz por merecer. No Brasileirão, ele subiu de 33% para 50% o aproveitamento. E é por isso que tem muita gente que está defendendo o trabalho do Paulo Souza mais do que antes. Porque antes tinha uma corrente muito maior contra o trabalho do técnico Paulo Souza. E eu, gente, eu não vou ser birrento, eu não vou ser implicante, eu vou trazer para vocês sempre a verdade, mesmo que a verdade doa em nós mesmos. E hoje a gente trouxe 2 verdades que dói em nós. Jorge Jesus assinando com o Fenerbahçe entre hoje e amanhã, e os números do Paulo Souza, que são números convincentes. O futebol não é. O futebol é horroroso, pragmático, correndo altos riscos, mas os números, infelizmente, mostram que ele tem um caminho, que ele achou um caminho. Fazendo aqui aquela aspas, colocando aquele parêntese, que ele foi muito privilegiado por ter pego 5 jogos em casa. Os 5 jogos em casa dá a uma equipe a condição de treinar mais, de descansar mais, de ter um deslocamento menos custoso. Estou falando de dinheiro, não. Estou falando dos jogadores. Do ônibus do Ninho até o Maracanã é uma coisa. Do ônibus do Ninho até o aeroporto é outra. Do avião até a cidade é outra. Da cidade até o hotel é outra. Isso tudo influencia no jogador, no bem-estar do jogador, no jogador estar preparado ou não para uma partida do Flamengo. A gente vive num tempo hoje que tudo, os mínimos, uma dor de dente pode causar uma lesão na coxa, no quadríceps de um jogador. Então os detalhes têm que ser vistos, minimamente estudados. Então eu trouxe os dados, mas vale sempre lembrar que o Flamengo foi privilegiado por fazer 5 jogos em sequência em casa. Nós temos que ter sempre essa tabelinha de aproveitamentos aqui, principalmente para essa sequência insana que o Flamengo vai ter agora, que são jogos grandes e jogos fora de casa, tá bom? Agora eu quero entrar na questão do estádio. Se tem uma coisa que eu não faço é sensacionalismo. Se tem uma coisa que eu não faço é enganar quem me assiste. Sabe por quê? Porque eu te engano hoje, amanhã você sai da nossa família. Eu sei porque era assim comigo. Eu vivia seguindo algumas pessoas porque elas traziam algumas informações que me deixavam alegre, que me davam aquela sensação de yes por alguns minutos, horas ou dias. Depois eu descobria lá na frente que não tinha nada disso. Eu tô esperando ainda o Kaká chegar no Flamengo, eu tô esperando ainda o Robinho chegar no Flamengo, né? Isso antes dele fazer essas pataquadas todas, lá nos anos de 2009, 2010, eu nem sonhava em ter canal, ficava acompanhando os debates esportivos, os jornais, e sempre traziam esses números como possibilidade. Riquelme, Juan Román Riquelme no Flamengo, estou esperando ele até hoje. E eu ficava tão decepcionado em acreditar em algumas pessoas e depois não ver o resultado acontecendo de verdade, que eu decidi que quando eu tomasse esse caminho, eu seguiria o caminho mais difícil, que é o caminho do sem sensacionalismo, de falar sempre a verdade, de se eu sei,
Se eu não sei, eu vou procurar saber. E tem sido assim. É custoso, porque o canal custa crescer, o canal custa a engrenar, mas esse é o caminho que eu escolhi, esse é o legado que eu quero deixar para toda a minha família, para os meus filhos e para quem me acompanha aqui. Então vamos falar sobre essa questão de estádio, tá? Pessoal, o Flamengo hoje tem muitos problemas para resolver. Nós temos problemas no departamento médico. Eu soltei um vídeo ontem falando que o Runco trouxe algumas situações que tem que melhorar no Flamengo. O Runco meio que desmascarou o Dr. Tanuri, o Dr. José Luiz Runco. Eu vou deixar o videozinho aqui em cima para vocês poderem conferir, tá? Mas eu trouxe um vídeo com declarações assim bombásticas do Dr. Runco com relação ao que acontece e acontecia dentro do departamento de futebol do Flamengo. Acho bom vocês assistirem o vídeo, se vocês não assistiram ainda, para vocês terem a ideia do tamanho do balaio de gato que tem hoje no departamento médico. O Runco chegou a dizer o seguinte: é lastimável o que acontece hoje no departamento médico do Flamengo. Assistam um vídeo que é importante. Nós temos problema na preparação física, nós temos problemas com os nossos goleiros, a torcida bombardeia o Rodolfo Landim o tempo inteiro, que diz que tem a cabeça tranquila, mas precisou obrigar os presidentes de outros setores do Flamengo a fazer aquela cartinha defendendo ele, porque a torcida batia nele o tempo inteiro. E agora, nesse ambiente todo, decidiram que o Flamengo vai procurar um estádio. Deixam vazar uma informação que o Flamengo vai construir estádio. Melhor do que eu ficar falando com vocês, eu vou trazer o próprio Rodolfo Landim dizendo porque não é viável o Flamengo fazer um estádio. Vou deixar vocês verem aí, tintim por tintim, dessa historinha. Vamos lá. Então, primeiro, o projeto que a gente trabalha é com o Maracanã. E mesmo da época da campanha lá no Flamengo, quer dizer, antes de assumir no início do ano passado, eu sempre falei que a prioridade minha seria sempre o Maracanã. E eu digo isso por vários motivos. Primeiro porque a torcida sempre diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? A torcida diz o Maraca é nosso. Há quanto tempo, né? Ela canta, o Maraca é nosso, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo porque o Maracanã fica localizado numa posição muito boa dentro da cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem acesso por trem, por metrô, por vias largas, ali no meio, ali, Zona Norte, Zona Sul, ali no meio, perto do centro, ou seja, numa posição estratégica. Então, é muito fácil chegar no Maracanã. Estádio de Copa do Mundo. Estádio de Copa do Mundo, tem toda a tradição, tudo isso. Então, e tem um outro aspecto que é muito importante também, é o custo da construção de um novo estádio, né? E o que isso impactaria, vamos dizer assim, nas finanças do Flamengo, né? Então, você pode considerar assim, um estádio simples, talvez custasse R$12.500 por cada assento. Se você quer botar um estádio como, sei lá, 60 mil lugares, tudo isso, né? Então vai te custar, sei lá, perto de 100 milhões. Não, 750, não, estou falando 750 milhões. Assim, e bota mais o custo do terreno. Quase um bilhão. Você bota mais o custo do terreno, você está falando em ordem de grandeza de R$1 bilhão de reais. Itaquerão, mais ou menos, foi isso. Só então, que o Corinthians teve facilidades especiais. Vamos entrar nessa discussão, mas assim, um bilhão de reais, né? Então, assim, você está falando de 1 bilhão com um custo de capital de 5% ao ano acima da inflação, que fosse 5% ao ano acima da inflação, para o endividamento. O Flamengo teria que ter um endividamento gigantesco para poder fazer isso. Porque, primeiro, o Flamengo não tem a parte de equity para poder colocar, não é prioridade nossa colocar no estádio. E depois você teria que ter um nível de endividamento gigantesco, que é aumentar o custo de capital do Flamengo absurdamente, e só para, vamos dizer assim, amortizar, só para pagamento de juros, sem falar de amortização, isso poderia bater aí perto de, sei lá, uns 70 milhões por ano. Fora a amortização, que se você fosse amortizar em 20 anos, era mais, sei lá, 50 milhões por ano. Então você está falando de cai em cima das finanças do Flamengo mais 120 milhões, para colocar num estádio, num local pior, onde você teria mais dificuldade para chegar. Então é o seguinte, a solução lógica é o Maracanã. O Maracanã precisa do Flamengo. O Maracanã, ser o Flamengo, é um elefante branco. Assim como o Maracanã é muito interessante para o Flamengo. Então, a legislação permite hoje? Viu, pessoal?
Aqui eu não gosto de fazer sensacionalismo, eu não gosto de ficar enchendo linguiça. Podia fazer um montão de vídeo, ó, é viável se fizer assim, se fizer assado. A Alibaba tá chegando aí para poder fazer isso. Tem um monte de parceiro para viável. Gente, vocês ouviram do próprio presidente. Essa declaração é do dia 10 de fevereiro de 2020, ou seja, há 2 anos atrás ele deu essa entrevista no Mundo da Bola, da TV Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser acompanhar a entrevista inteira. E como que você muda tudo em 2 anos? O Fabrício está esquecendo que esse ano o Flamengo bateu a arrecadação. Naquele ano o Flamengo não tinha 1 bilhão de arrecadação. Agora o Flamengo tem. É verdade, mas o Flamengo também não tinha 900 milhões de despesa. Hoje o Flamengo tem. Então o Flamengo subiu a ordem de arrecadação e, por consequência, subiu a ordem de despesa também. Então não tem esse coré-coré aí. Agora a gente tem mais de 1 bilhão de receita, mas tem quase 1 bilhão de despesas também. Então continua 0-0. Em 2 anos o Landim mudou de opinião. E ele não fala de superficialmente, não. Ele mostra, tintim por tintim, que não é viável fazer um estádio, nem com uma empresa parceira. Porque o Flamengo jamais faria o estádio sozinho, nem como empresa parceira. O que é isso então, pessoal? Fumaça. É fumaça, cortina de fumaça, pra galera ficar debatendo isso. Eles jogam os anzóis assim, e não é só o estádio, não. Estão soltando aí a semana inteira. Flamengo tem interesse em fulano, em ciclano, em beltrano. Só de Igor Paixão se discutiu o domingo inteiro. Tem gente falando de Igor Paixão até hoje, sendo que o Flamengo nem conversou com o Curitiba por nada. É um jogador que o Curitiba quer vender por mais de 50 milhões de reais no mínimo. O Flamengo não tem interesse nenhum, mas tem gente até hoje debatendo o Igor Paixão nos grupos de WhatsApp. Coisas que não vão acontecer. Enquanto isso, a gente vai esquecendo do que é importante de verdade. Esquecendo do que a gente tem que arrumar nossa casa. Esquecendo que a gente tem que melhorar o departamento médico. Cadê as entrevistas que o Marcos Braz prometeu? Ia falar sobre Jesus, não falou. Ia falar do departamento médico, não falou. Ia arrumar o departamento de futebol, não arrumou. O apadrinhamento que acontece dentro do Flamengo e a galera achando que vai construir estádio. Prestem atenção, gente. Um estádio demora para ser construído no mínimo uns 3 anos. De 3 a 4, 5 anos. O Rodolfo Landim tem mais 2 anos de mandato. Ele vai começar o estádio agora para terminar na gestão de outro? Gente, tem que ser muito inocente para achar que essa história de estádio é de verdade. E aí eu tomo na filipeta porque ao invés de vir aqui e criar para vocês toda aquela fantasia, Alibaba, 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 não, eu venho aqui e falo a verdade para vocês. A verdade é essa que vocês ouviram aí, e não foi de uma maneira superficial. Vocês ouviram profundamente os problemas que se tem de construir um estádio. Ele chega a falar o seguinte: eu vou largar o Maracanã para construir um estádio num lugar pior, de pior acesso. A matéria que fala sobre o estádio fala em fazer o metrô chegar até lá, como se o Flamengo fosse o cara para... faz o seguinte, vamos construir um metrô aqui para chegar até lá. Gente, tem que ser muito inocência. O Flamengo não conseguiu construir um restaurante, velho. Tem mais de 6 meses que o Flamengo conseguiu a licença para construir um restaurante. Ele conseguiu. O Flamengo não conseguiu construir a Arena McFla. Vocês lembram da Arena McFla? O Flamengo não conseguiu licença da prefeitura para fazer do estádio da Gávea um estádio acústico, como é o estádio da Arena da Baixada. Vai conseguir construir um estádio? Para. Tem que ser muito inocente de achar que as coisas mudaram da água para o vinho, né? Tudo para mim isso daí é cortina de fumaça. Por enquanto, a academia do Flamengo permanece assim, vazia, porque os caras estão gozando de folgas num ano que a gente vai ter 1 mês a mais de férias para esses jogadores. E é assim que a vida faz. Tamo junto, nação rubro-negra. Deixa o seu like se for preciso. Se você ficou irritado comigo, tirando a cortina de fumaça do que acontece no Flamengo, procura outro canal. Agora, se você gostou da veracidade dos fatos e acha que a gente trata tudo com uma dose de ironia, de brincadeira, é claro, mas com muita seriedade na informação, se inscreva no nosso canal, recomende os nossos vídeos para todos os seus amigos. E Andréia,
Beijo no seu coração, minha querida. Feliz aniversário. Muitos anos de vida e saúde para você, minha querida. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.